Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 15 de setembro de 2019 e queria chamar a atenção para as seguintes fotos aqui. Este é o Marighella real, o Marighella histórico. E este aqui, interpretado pelo ator Seu Jorge, é o Marighella do Wagner Moura. O nome disso é falsificação histórica. Porque Marighella não era negro, ele era mulato. Na nomenclatura duvidosa de hoje, pardo. Ele era descendente de italiano, filho de pai italiano, branco, com uma mãe brasileira descendente de africanos, negra, portanto, mulato. Me diz, como é que um cara desses aqui passa por descendente de italiano? E Wagner Moura teria dito, ao ser questionado dessa curiosa alteração, teria dito o seguinte: que não dá para discutir o Brasil sem falar em questão de raça. E diz ele que Marighella tinha que ser negro. Wagner, Marighella tinha que ser o que ele era, mulato. Porque ele era o símbolo perfeito da essência ontológica do brasileiro, miscigenado, europeu, italiano, misturado com africano, e nascido no Brasil. Pode não ter sangue indígena, mas pelo menos reúne simbolicamente essas três características. Não é uma mistura tão perfeita que nem eu, que sou a mistura dos três, por exemplo. Minha mãe era descendente de portuguesa com índio. Tem algumas tias minhas que eram índias, assim, claríssimas, com aquele cabelinho do mesmo jeito. Meu pai é descendente de italiano com negro. Meu pai até que saiu um pouquinho mais branquinho. Eu tenho tios que são completamente negros, não tem nem que discutir. Essa é a essência do brasileiro, a essência miscigenada. Quando o camarada me pega e me faz uma falsificação dessas, ele está falsificando não só uma simples questão racial, mas uma questão de essência, simbólica. Isso é extremamente relevante, isso é muito mais grave do que qualquer outra coisa. Isso significa você corromper a realidade em favor de determinados vieses e paradigmas imaginários empurrados dos Estados Unidos para o Brasil, porque a dicotomia de raças nos Estados Unidos é muito mais rígida do que a brasileira. Ora, Marighella era de origem pobre e se envolveu na luta armada, sempre esteve envolvido, ele foi político também, foi deputado inclusive, também foi inimigo do governo Vargas, era comunista, era um revolucionário, tinha a intenção de ajudar na revolução, na implantação da ditadura do proletariado. Isso é claro. Isso é o símbolo direto da luta de classes, segundo o viés marxista e o próprio viés teórico do próprio Marighella. Isso é um insulto à própria ideia do Marighella em si, você negar, você esconder, escamotear essa questão da luta de classes para substituir por uma questão de luta de raças. Porque Marighella, meu amigo, iria ser aliado de quem quer que fosse, branco, louro, negro, índio, se tivesse a favorável à sua causa revolucionária, e seria inimigo de qualquer outro. Você pode apostar, não tive como ver o filme ainda, mas pode apostar que se tiver um outro mulato, historicamente mulato, que estivesse no lado oposto, e no filme for visto como vilão, pode apostar que ele vai ser branqueado. Porque essa é a falsificação da neo-esquerda. É você escamotear, limpar, eliminar a percepção originária da questão como uma questão de classe para substituí-la por alguma outra coisa. A questão de raça nos Estados Unidos, pelo menos, ainda guarda uma relação muito mais direta com a questão de classe. Mas no Brasil, graças à nossa miscigenação, a coisa não é bem assim. E você não pode simplesmente eliminar esse meio termo, porque esse meio termo é a maioria esmagadora do brasileiro. O brasileiro é mestiço, nós somos mestiços. Não é uma questão de negros contra brancos, não, pelo amor de Deus. Infelizmente, a seriedade dessa falsificação tenderá a ser escamoteada, a ser não percebida, porque vão direcionar a discussão para um nível muito mais chulo, muito mais imbecil, que estão acusando o filme também de romancear a revolução, como se estivessem lutando pela democracia, pelos direitos humanos, não sei o que lá. E aí vem aquele palco fértil da hipocrisia escancarada, de ambos os lados. Primeiro que, vamos assumir,
Marighella, com o seu viés revolucionário, tinha um modelo em mente. E o modelo não era a democracia liberal de hoje. Infelizmente, essa democracia liberal atual virou uma vaca sagrada que ninguém tem coragem de questionar. Eu questiono, que, meu amigo, eu não sou um defensor da democracia liberal em si, eu sou defensor de um sistema mais apropriado. Se esse sistema for não democrático, não tem problema. Agora, o que eu sempre digo, que vou sempre vou dizer, é que uma democracia ainda é preferível do que um sistema não democrático que seja seu inimigo, isso é claro. Mas qualquer pessoa que venha me dizer que prefere uma democracia ante qualquer outro sistema, essa pessoa é hipócrita. Porque o que todo mundo quer mesmo é um sistema que faça aquilo que ela acha que tem que ser feito. E se aquilo tiver que ser feito de uma forma ditatorial, essa pessoa vai apoiar isso, independente do que seja. Isso é a condição humana normal. Ninguém aceita uma situação que considera insatisfatória em nome da liberdade contra uma situação que ela considera a ideal, mas que tem que ser imposta de uma forma autoritária. Isso é tão realidade que tanto esse pessoal à direita que tem a cara de pau de falar em democracia, mas não hesita um só segundo em meter um regime ditatorial se for para fazer o que eles querem, para proteger de alguma outra coisa. E do lado oposto também, a tradição da esquerda revolucionária não é uma tradição de defesa liberal, meu Deus do céu, de democracia liberal. É uma tradição de você colocar a classe trabalhadora no poder. O que vai vir disso aí eu não vou entrar em questão, mas a falsificação nesse nível é dupla, porque você tem duas forças que, em essência, não tem um plano verdadeiramente democrático, um plano verdadeiramente libertário em sentido nenhum. Elas têm um posicionamento a favor de algo, e esse algo vai ser buscado por todos os meios disponíveis. Agora, diante do impasse entre esses dois interesses, dessa luta de classes, aceita-se a democracia liberal, porque é um meio termo, perfeitamente compreensível isso aí. Mas que não seja hipócrita de dizer que você está trabalhando para defender esse meio termo, quando toda e qualquer força não hesita um só segundo em tentar fazer valer os seus objetivos das formas mais diretas e mais autoritárias possíveis, se isso for necessário, se achar necessário. Dada a condição de poder das elites financeiras que elas detêm hoje, elas ficam mais à vontade nessa democracia liberal, porque elas já estão na situação de poder, então não tem muito problema. Por isso que os proponentes de uma revolução estão mais inclinados a tomar medidas mais radicais, se isso conseguir avançar no seu processo revolucionário. Mas a partir do momento que a elite financeira perceber que o seu poder, o seu privilégio começa a ser ameaçado, ela não pensa um só segundo em meter uma ditadura em cima para conter o movimento revolucionário, meu Deus do céu. Então, o que a gente tem que fazer é largar de ser hipócrita e fingir que nós estamos defendendo uma situação meio termo, uma situação que é no máximo assim um armistício entre uma tendência de luta de classes, do que simplesmente defendendo a nossa visão de um modelo ideal. Que o fato é que a maioria esmagadora da humanidade viveu em modelos não democráticos, em reinados, em impérios, e a maioria da humanidade que vive hoje vive em modelos não exatamente democráticos também. E curiosamente, observe uma coisa interessante, sempre que nós trabalhamos no campo ficcional, tanto na ficção científica quanto na fantasia, imaginando estados, quer nós consideramos estados ideais, mas pelo menos estados onde se passam essas grandes histórias que nós achamos tão interessantes, esses estados nunca são democráticos, eles geralmente são reinos. Até uma situação como, por exemplo, Star Wars, tem aquele fundo inicial de democracia que logo é imediatamente derrubada por uma incrível incompetência do sistema democrático em si, e depois tem aquela luta pelo império, aquela guerra perpétua, aquela guerra constante. Em outras obras de fantasia, que nós temos várias, nós temos sistemas claramente não democráticos. A gente tem uma fixação, que pode ser por uma tradição de inércia cultural, mas nós temos uma fixação pelo sistema não democrático. Nós temos uma fixação pelo reino, pelo homem poderoso, pelo grande governante, que seja um governante sábio. E se esse governante realmente é sábio, é justo, e ele faz aquilo que é bom para a população, nós não queremos que ele saia do poder. Nós vamos preferir que ele tenha os máximos poderes possíveis. Vamos ser sinceros, todos nós, seres humanos, é da nossa condição humana preferir
um tirano benevolente e honesto do que preferir uma democraciazinha bagunçada, corrompida que nem essa que é nós, mas só porque está garantindo algumas liberdades civis. Isso não é da nossa condição humana. Nós somos orientados a perseguir determinados objetivos, a ter determinados ideais, e nós acreditamos que esses ideais merecem ser conquistados por todos os meios possíveis, claro, com alguns parâmetros, nós temos também nossos limites. A maioria de nós não está disposto a promover uma atrocidade brutal para um fim duvidoso. Alguns fizeram, outros fizeram mais ou menos, outros fizeram por erro, uns poucos por maldade, mas a maioria de nós não está interessado em fazer isso. Mas o que tem que ficar claro é largar essa hipocrisia, porque quando alguém derruba um governo democraticamente eleito, legítimo, para implantar uma ditadura em nome da defesa contra uma coisa que supostamente vai implantar uma revolução, isso, meu amigo, é você estar se aproveitando de uma situação tal qual, hipocritamente, dizendo que está em defesa de alguma coisa, e quando na verdade está defendendo outra. Quando implantaram regimes militares golpistas aqui no Brasil, esses regimes não foram feitos para proteger a democracia porcaria nenhuma, foram feitos para proteger privilégios elitistas que se sentiram ameaçados, e é assim em qualquer lugar do mundo. Mas de qualquer modo, eu falei demais sobre isso, foi a parênteses excessivo, minha ideia nem era criticar esse ponto, era mais criticar essa questão da falsificação, dessa questão racial aí, que eu achei gravíssimo, esse tipo de falsidade, esse tipo de substituição de um tema excessivamente calcado na questão da luta de classes pelo ponto de vista do próprio Marighella. O próprio Marighella tinha esse viés e, de repente, falsificar a origem étnica dele, falsificar ele fisicamente em prol de uma leitura de conflito de raças que não faz sentido no Brasil, porque nós somos mestiços. Nos Estados Unidos faz algum sentido, mas aqui não. Isso é mais um dos estragos causados por essa neo-esquerda que vem de fora, capitaneado lá dos Estados Unidos, como sempre, que deveria ser um dos principais adversários de toda essa mentalidade revolucionária, para falsificar o processo de revolucionário real. Eu não sei nem o que é pior. A essa altura, por motivos completamente diferentes, estou achando bom ter dado esse problema todo com esse filme aí, apesar de que eu acho que esse Carlos Bolsonaro, o asqueroso lá falando essas asneiras todas, mas, meu Deus, para que fazer isso, uma situação dessas? Colocava um ator real, que correspondesse realmente ao sujeito lá, e fazia um negócio bem feito, e todo mundo ia estar do lado da exibição desse filme, mas não faz essa safadeza. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 15 de setembro de 2019. Obrigado.